Tu lembra que nós falamos na última aula sobre a nacionalidade? Lembra que nós Sim. encerramos a última aula e falamos ligeirão assim sobre nacionalidade? Aí nós temos dois critérios de nacionalidade. Nós temos primeiramente dois tipos de brasileiros, né? Nós temos os brasileiros natos, ou seja, nascidos no Brasil, e os brasileiros naturalizados, que eles não nasceram originariamente no Brasil, mas ganham o status. Os romanos chamavam de status civitatis, né? O status de cidadão. E nós temos dois critérios para elencarmos sobre os brasileiros natos. Os brasileiros natos a partir do critério do ius solis ou do ius sanguine. O ius solis é quem nasceu no solo brasileiro. E o ius sanguine é quem tem o sangue de pelo menos um brasileiro, né? Ou seja, a ascendência sanguínea, a ascendência genealógica de pelo menos um, ou pai ou mãe brasileira. Bom, colocando de uma forma mais técnica, o que fala a Constituição sobre os brasileiros natos? São os que são nascidos no Brasil, em solo brasileiro, mesmo que de países estrangeiros. Aí nós temos o jus solis. Desde que esses pais, cuidado com aquilo que eu falo sempre, cuidado com as ressalvas, desde que esses pais não estejam a serviço do seu país. Quem são as pessoas que poderiam estar a serviço de outros países aqui no Brasil? Eu não sei, tem aquelas embaixadas, aquelas coisas Perfeito, assim. perfeito. Os cargos. Diplomatas, embaixadores, emissários de outros países, militares, que é uma questão bem mais simples de se ver, bem mais comum, militares fazendo cursos ou atuando junto às embaixadas, junto aos consulados, né? Temos muitos militares de outros países aqui e nós também vamos muito para... Em cada país vinculado à ONU, nós temos uma embaixada e tem militares e servidores civis de diversos gêneros, intérpretes, vários funcionários brasileiros trabalhando lá, assim como aqui. Segundo caso de brasileiro nato, é o brasileiro que nasceu no exterior, ou pai ou mãe brasileira, desde que um deles esteja a serviço da República do Brasil, né? É o caso que eu acabei de citar, né? São servidores a serviço do país. Então, mesmo nascendo em solo estrangeiro, é como se brasileiro fosse, como se nascidos no Brasil eles fossem. Terceiro caso, ainda em brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, com pai ou mãe brasileira, desde que eles sejam registrados em repartições brasileiras competentes. E depois, ou posteriormente, venham a residir na República do Brasil e optem, depois de adulto, pela maioridade. Então, nessa linha C, nós temos dois casos. Ela se divide, certo? Dois casos. São pessoas que nasceram em solo estrangeiro com pai ou mãe brasileira, certo? Se eles se registrarem no consulado brasileiro, porque nós temos oficiais, nós temos servidores aptos para isso em outros países. Se ele se registrar ainda criança, antes da maioridade, ele vai ser brasileiro nato, como se nascido no Brasil, certo? E o segundo caso, ele não se registrou enquanto era criança. Não se registrou. E esses pais, um deles, ele está a serviço do Brasil. Só que, quando no futuro, essa pessoa, ele cresceu, virou adulto, fez 18 anos. E ele resolveu, então, vir morar no Brasil. A qualquer tempo, ele se registra numa repartição brasileira. E adquire a nacionalidade brasileira, de brasileiro nato, certo? Muito bem. Ele tem o direito sanguíneo depois de maior de idade, de adulto, comprovando a identidade do seu pai, que o seu pai estava a serviço do seu país, do Brasil, em outro estado, em outro país, no caso, ele consegue comprovar e ele é reconhecido brasileiro nato, nascido no Brasil. Tudo bem até aí?
Sim. Muito bem. Agora nós vamos para a naturalização. Nós temos a naturalização, a naturalização ordinária e a extraordinária. Basicamente, grosso modo, naturalização ordinária para pessoas que não nasceram no Brasil, não têm pai e mãe brasileiro, mas falam português. O seu país natal fala português, certo? Existem mais de 10 países que falam a língua portuguesa. Guiné-Bissau, Angola, muitos na África, Portugal, Algarves, Ilha da Madeira. Vários desses lugares têm a língua nativa portuguesa. Então, para eles é exigido o quê? É exigido a residência somente por 1 ano no Brasil e idoneidade moral, certo? Como vai ser comprovada essa idoneidade moral? É um processo administrativo de pesquisa nos lugares onde ele morou, se ele não tem passagem pela polícia, não tem condenação, certo? Não tem infrações, mesmo que não condenado. É idoneidade moral. Já temos o caso mais complexo, um pouquinho mais delicado. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, não falam português em sua origem. Residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Ininterruptos. A pessoa tem que vir para cá, trazer as trouxinhas e ficar 15 anos no Brasil. Por quê? Só porque ele não fala português. Na terra dele não se fala português. E o que mais que é exigido, além dos 15 anos ininterruptos? Sem condenação penal. Certo? Sem condenação penal. Muito bem. Importante aqui, parágrafo 2º, um reforço sobre o artigo 5º, o princípio da isonomia, igualdade de tratamento. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, exceto nos casos previstos nessa Constituição. Muito bem. Então, eu lembro bem que eu passei um esqueminha para a gente entender melhor. Aqui eu coloquei de modo que eu pedi para vocês desenharem umas chaves, né? Então, para brasileiro nato, fazemos uma chave dividida em 3, né? Aqueles que nasceram no território brasileiro, com pais estrangeiros, desde que os pais estrangeiros não estejam a serviço de seus respectivos países. Então,